O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. A Agrozen é uma empresa lagoense que atua no recebimento, limpeza e armazenagem de grãos, proporcionando ao produtor manter sempre seu produto disponível para a obtenção do melhor preço de venda. 24 celas de concreto, possibilitando uma grande capacidade de segregação de produtos, especialmente trigo e cevada. Além da estrutura de armazenagem em concreto, também dispõe de uma bateria de silos metálicos com alta capacidade de armazenagem. Dispomos de 3 moegas, proporcionando um rápido fluxo de recebimento. Toda a estrutura é destinada a melhor atender o produtor rural, proporcionando a comodidade de manter em estoque seu produto até o melhor momento para comercialização. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec. Telefone 3358-4097. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com as notícias do Boa Noite Cidade, os destaques dessa noite. Situação da barragem da Corsã ainda é tolerável. Pandemia do coronavírus, o trabalho de fiscalização. Irma dos Passos participou do Lagoa Debate. O boletim esportivo com Bruno Castilhos. Polêmica do quiosque, a posição dos moradores circunstantes. 21 de abril, dia de Tiradentes. As atualizações da Covid-19. Segmento de comentário de hoje com Gabriel Franklin e tem também as informações da área policial. Essas são as notícias que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta terça-feira está começando. A situação da barragem da Corsã ainda é tolerável, foi o que informou na manhã de hoje o gestor da Corsã de Lagoa Vermelha, José Aldoir Costa, ouvido pela rádio Lagoa FM. Ele foi questionado se a falta de chuva já preocupava. Mesmo assim, apelou à população para que use a água de forma responsável. E foi feito um investimento considerável ali, Aldoir. Nós aproximadamente R$500 mil, sabe? R$500 mil. A gente investiu ali, sabe? E chegamos aí a praticamente triplicar o nosso volume armazenado, né? Então isso dá uma segurança um pouco maior, perto daquelas situações que já vivemos, né, Ademar, sabe? De andarmos praticamente no limite, na iminência de um racionamento à água Lagoa Vermelha. Exatamente, lembro perfeitamente. Estivemos ali. Muito perto. Nós tivemos muito perto. Uma data já praticamente marcada, enfim, para iniciar isso. E graças a Deus a gente venceu, né? Houve precipitações e tal, e aí sim, se identificou ali, né, naquele momento, né, a urgência em fazer uma melhoria. E a gente fez isso e graças a Deus agora está colhendo os frutos dessa situação, né? Valeu a pena. Valeu a pena, com certeza absoluta. Exatamente. Então a situação ainda não é alarmante. Não é alarmante. Mas existe uma diminuição muito grande, sabe? Assim, exatamente. Se nós olhar, por exemplo, o manancial, ele já está aí com um déficit muito grande, sabe, né? Mas ainda é tolerável e se confirmando essas precipitações vindouras aí, né, que está previsto, a gente vai passar com tranquilidade.
Mas fica o alerta para a nossa comunidade, né? Para a comunidade. Com certeza, para que a gente insira isso na nossa cultura, né, Ademar? Exato. A questão do uso racional da água. Usar com muita responsabilidade. Nós temos agora uma situação que a Corsã, por conta da pandemia, né, um decreto de bandeira preta, a gente não conseguiu fazer leitura em alguns imóveis da Água Vermelha. Isso causou um problema muito grande, Ademar, sabe? Nós temos hoje inúmeros imóveis com consumo muito alto. Ou seja, a Corsã passou 60 dias sem visitar esse imóvel, né? E quem que consegue identificar esse vazamento? Na maior parte das vezes somos nós mesmos, né? Exato. Quando faz a leitura e vê uma distorção naquele consumo, a gente avisa o usuário, ó, se tem um problema interno, enfim, né? Fica alerta aí porque eu sempre digo, né? Pior do que uma conta alta são 2 contas altas, né? Exato. Então, Ademar, A Corsã faz esse alerta. Com certeza, se tiver uma medição fora, né, daquilo que vem a média dos últimos tempos, o nosso próprio sistema já emite um sinal de alerta e se notifica, enfim, se procura esse usuário para que ele tome as medidas, né? Enfim, conserte esse vazamento interno que com certeza essa água está indo fora e aí traz um prejuízo, né, na questão do uso racional da água, mas um prejuízo econômico também, né, Ademar? Por uma conta muito alta, né? Uhum. Então, a gente tem enfrentado esse problema, principalmente por conta dessa situação que a gente não pôde fazer a leitura nesses imóveis, né? Pois é, salientou, José Alduir, que alguns locais não puderam ser visitados aí durante esse período aí da pandemia. Sim, nós tivemos, por força do decreto, né, que as nossas pessoas, né, porque a gente circula em toda a cidade, né? Sim. Então, entendeu-se que era um vetor, né, enfim, um potencial de contaminação e aí foi nesse decreto nos proibiu de fazer leitura nesses imóveis, né? Então, nós tivemos vamos aqui colocar um número aproximadamente 40% da nossa cidade recebeu contas pela média dos últimos 6 meses, né? Sim. Então, a gente não passou nesses imóveis e não conseguiu identificar aqueles problemas. Então, por isso que aflorou agora esse problema dessas contas muito altas. Enfim, se fala em aumento na água, né? Não, houve um aumento no consumo, né? Não houve aumento da água. Não houve. Houve aumento do consumo. Do consumo, né? Em alguns imóveis. Mas as pessoas, à medida do possível, vão fazendo os agendamentos, né? E vão nos procurando que a gente tenta identificar e em alguns casos extremos a gente consegue até aí dar uma mão, aí, uma redução para esses consumos absurdos. Delegada da Receita Municipal de Lagoa Vermelha, Débora Barreto Posser, esteve participando do programa Bom Dia Cidade desta terça-feira. Na oportunidade, falou sobre como tem sido o trabalho de fiscalização realizado pelo município em parceria com a Brigada Militar na questão da pandemia do coronavírus. Estou aqui para explicar, atualizar um pouquinho das regras do decreto, que ele vai até o dia 23 de abril. Então, essas regras, elas se estendem até o dia 23. Após, aí a gente aguarda as regras do governador, né, que ele sempre atualiza o decreto. Então, até esta data, nós temos algumas mudanças. Nos restaurantes, bares e lanchonetes, temos 2 horários, durante a semana e para os finais de semana. Então, durante a semana é aberto ao público até às 10 horas, com clientes no local até às 11 horas e depois, então, das 10 é somente delivery. Então, fica isso aí até nos dias de semana. Já para os finais de semana, fica aberto ao público até às 15 horas, 3 da tarde, com clientes no local até às 4. Após, somente delivery e a partir das 3 às 8 da noite, então seria o pegue leve e após as 8 daí sim, somente a teleentrega. Máximo de 25% de lotação, Ademar, nesses ambientes, exclusivamente para refeições, então é vedado o happy hour. Somente clientes sentados, com no máximo 5 pessoas por mesa e não pode a música ao vivo. Então seria mesmo para alimentação. São as regras novas aí que estão em vigor. Também, Ademar, é bom a gente destacar nessa nova mudança, que foi uma mudança significativa para o comércio não essencial, que durante a semana e finais de semana é aberto ao público até às 8 da noite. E a partir das 8, somente delivery. Então, essa é a grande mudança que o comércio estava esperando. Aconteceu. Saúde, farmácia, construção e a parte de veterinária. Durante a semana e finais de semana é aberto ao público 24 horas, né, por elas serem atividades essenciais. Academias e serviços religiosos também houve uma mudança significativa, que durante a semana e finais de semana
Para os serviços religiosos aí é aberto ao público até às 10 horas da noite. Então pode se estender agora até às 10, antes era somente até às 8 horas. As academias também elas podem aí estender o horário e é máximo de uma pessoa para cada 16 metros quadrados de área útil. Então ela também aí diminuiu um pouquinho de área, favorecendo essa classe. Vedado, claro, o compartilhamento de equipamento simultaneamente, né? Tem que ter a ver toda aquela regrinha de limpeza, isso em todo e qualquer atividade. Para os mercados também mudou. Durante a semana e final de semana pode ficar aberto 24 horas. Então essas são as grandes mudanças, as mudanças significativas que nós temos nesse novo decreto que vai até o dia 23 para vários setores, né? Então ele favoreceu todos esses setores que eu acabei de mencionar para vocês. Essas mudanças, essas alterações, Débora, passaram a vigorar a partir de quando? Desde a semana passada. Desde a semana passada. Isso, então elas já estão acontecendo, teve os meios de comunicação, divulgação, site da prefeitura, do próprio governo do estado, que já publicaram, né, essas autorizações e permissões. Então, mas elas se estendem até o dia 23, que às vezes é semanal, né? Então essa se estendeu um pouquinho mais. O pessoal está colaborando, o pessoal está bem consciente no sentido de colaborar com essas medidas, com esse decreto, Débora? Então, Ademar, sempre tem as pessoas que colaboram, essas pessoas que, né, atualmente elas já fazem a parte delas, mas também tem aquelas pessoas que descumprem as regras, né? Então, a fiscalização, ela está ativa, todos os dias nós estamos trabalhando na Secretaria da Fazenda, as meninas lá na Secretaria da Saúde também, né, na Vigilância Sanitária, parte do pessoal da saúde. Então, durante a semana, nós estamos de manhã e de tarde na Secretaria da Fazenda e após a gente fica de plantão no WhatsApp. Vocês podem mandar as denúncias ali, também entrar em contato com a Brigada Militar, que eles também atendem lá. E finais de semana também a gente sempre está em operação, junto com a Brigada Militar, Polícia Civil e os bombeiros. Então a gente monta uma equipe aí e sai realizar a fiscalização. Irma dos Passos esteve no Lagoa Debate desta segunda-feira e falou sobre a violência doméstica. Um assunto bastante importante, Ademar, dado aos casos que acontecem e, como já coloquei em outra oportunidade nessa mesma rádio, são casos em que a mídia dá um certo destaque porque envolve pessoas conhecidas. Mas nós temos, e como citei, vários casos que acontecem no dia a dia, próximo a nós. E você relatava esses 3 casos semelhantes aí, nessa época mesmo do assassinato do menino do Rio de Janeiro, nós tivemos aqui, em Bom Princípio, o assassinato pelo padrasto de uma menina de 13 anos. Tivemos também, o ano passado, aqui no município de São José do Ouro, me parece, o assassinato de um menino, me parece que de 3 anos, em que o padrasto também foi indiciado. Então, assim, são casos que estão muito próximos a nós e que um ou outro, dada a relevância das pessoas envolvidas, tomam uma maior proporção. Mas é um assunto sério, é um tema sério que nós, enquanto sociedade, precisamos urgentemente fazer alguma coisa. Aliás, foi o assunto que abordou em seu comentário de terça-feira, em seu comentário aqui na Rádio Lagoa FM, essa questão da violência infantil. Nós nos pautamos mais na violência intrafamiliar, até pela nossa experiência como profissional. Nós temos a nossa especialidade em Direito de Família, em que hoje, dada a transformação da sociedade, dada a evolução, mas principalmente a transformação, nós temos assim, a formação de famílias diferentes do que há muitos anos se formava. A gente chama de famílias retalhos, que são aquela mãe que já tem um filho, que forma uma família com um novo companheiro, que às vezes não tem filho, e tem que assumir os enteados, ou às vezes esse companheiro forma com esta mulher e tem outros filhos, e às vezes ele traz os filhos dele, e vice-versa. Nós chamamos de família retalhos, onde se juntam todos esses membros, e às vezes não bem trabalhados, acontecem desvios sociais, desvios psicológicos que acabam em crimes. Nós sabemos, até pela analogia do retalho, o retalho bem trabalhado, ele pode formar uma bela colcha. Agora, se esses retalhos não forem muito bem trabalhados e combinados, com certeza virarão fiapos,
né? Então, é um problema sério das famílias hoje em dia. Às vezes não estão muito preparados para formar uma nova família ou para aglomerar essas famílias existentes e acaba dando problema. E agora o Boletim Esportivo com o Bruno Castilhos. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marina. Boa noite também a todos os nossos telespectadores da Lagoa TV, do Boa Noite Cidade. Vamos chegando agora com as atualizações do esporte para você aí de casa. Começando então pelo Internacional, que joga hoje às 7h15, já está jogando, na verdade, né, no horário dessa matéria, aí contra o Always Ready na altitude de Bolívia. Lembrando que Paulo Guerreiro não está incluído junto com o elenco colorado. O jogo é pela estreia da Libertadores por parte do time do Inter. As previsões aí, tudo indica que o Inter vai ganhar, considerando que o Always Ready é um time bem fraquinho, porém conseguiu aí ir avançando por outros times por causa da altitude. Então, na verdade, o oponente do Inter é a altitude. Vamos falando agora sobre Grêmio. Tudo indica, segundo o repórter JB Filho da Rede Bandeirantes, que Thiago Nunes será o novo treinador do Grêmio. A informação dele consta que o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, ligou para o Thiago Nunes, aí perguntando e acertando valores. Porém, o Grêmio só anunciará o Thiago Nunes após anunciar o novo vice-presidente, que provavelmente vai ser o Marcos Herrmann. Essa questão é protocolar por causa que o Romildo Bolzan, né, explicou quando demitiu o Renato Portaluppi que primeiro iria atrás de um vice-presidente, após iria atrás de um técnico. Aconteceu do jeito que aconteceu, o Romildo Bolzan já acertou o técnico, já acertou o vice-presidente, está só esperando aí questão de protocolo para anunciá-los. Falando sobre o esporte mundial agora, ontem repercutimos então a criação da Superliga e como isso enfrentaria a Champions League e a Copa do Mundo, mas Florentino Pérez, que é o cabeça aí do projeto da Superliga, falou que se a FIFA cancelar a Copa do Mundo, ele vai bancar uma Copa do Mundo particular aí, por parte junto com o projeto da Superliga. Então estamos aí a pé de guerra no futebol mundial, sem saber o que pode acontecer. Torcemos que tenha o melhor desfecho possível aí para o futebol mundial, para a gente que é consumidor desse esporte maravilhoso. Voltamos então após o feriado, quinta-feira, com mais informações do esporte para você aí de casa. Intervalo e a seguir, polêmica do quiosque, a posição dos moradores circunstantes. 21 de abril, dia de Tiradentes, as atualizações da Covid-19. O segmento de comentário de hoje com Gabriel Franklin e tem também as informações da área policial. Nós já voltamos. A Agrozen é uma empresa lagoense que atua no recebimento, limpeza e armazenagem de grãos, proporcionando ao produtor manter sempre seu produto disponível para a obtenção do melhor preço de venda, 24 celas de concreto, possibilitando uma grande capacidade de segregação de produtos, especialmente trigo e cevada. Além da estrutura de armazenagem em concreto, também dispõe de uma bateria de silos metálicos com alta capacidade de armazenagem. Dispomos de 3 moegas, proporcionando um rápido fluxo de recebimento. Toda a estrutura é destinada a melhor atender o produtor rural, proporcionando a comodidade de manter em estoque seu produto até o melhor momento para comercialização. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec. Telefone 3358-4097.
O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós. A questão do quiosque na avenida continua rendendo muito debate. Na semana passada, moradores circunstantes do local, aventado para a instalação, se reuniram com o prefeito Gustavo José Bonotto. Externaram seus posicionamentos contrários à ideia. Realizaram uma série de ponderações. Antônio Carlos Lima Ribeiro, Tonico, participou da reunião e relata o que foi encaminhado. A construção do banheiro, a necessidade de um banheiro, né, Ademar, nós sabemos que isso é prioritário. Principalmente eu sou do meio rural e eu digo que quem vem de fora hoje tem necessidade. Quem vem dos bairros precisa de um banheiro. Mas existem banheiros hoje, nós colocamos ali, Galeria Duque de Caxias, ela tem banheiro público ali na galeria, que funciona, tem lojas que comercializam, estabelecimentos que comercializam alimentos ali, e eles têm ali uma estrutura de banheiro para é público, né? Onde tem o Sicredi e outras coisas, ali tem banheiro, de uma forma adequada, inclusive, porque vamos colocar uma situação, um local de comercialização de alimentos com banheiro junto. Eu vi várias manifestações sobre isso, né? Não combina banheiro, principalmente banheiro público, com manuseio de alimentos. Isso é uma coisa totalmente inadequada. Então, banheiro deve ser construído num local adequado, tem que fazer um estudo profundo, porque nós temos hoje banheiros na cidade, que é esse aqui do Altar da Pátria, que era antes na frente da igreja, foi construído os banheiros, a sala do artesão e o Altar da Pátria junto ali, mas ele não funciona a contento, esse banheiro. Nós tivemos num primeiro momento, lembro perfeitamente, um banheiro aqui de frente à prefeitura municipal. Isso, era aquele subterrâneo. Isso. Você tinha que descer as escadas para... Eu lembro vagamente, mas eu lembro que existia aqui, foi tirado esse banheiro, porque ele era uma coisa totalmente fora de propósito, inadequado, né? Aí temos a instalação do módulo, que o módulo hoje também já não utiliza mais nós primamos pela segurança pública e não vamos discutir essa questão do posicionamento do módulo ali, porque ele quebrou o galho há muito tempo. Hoje, com a instalação do monitoramento por câmera, já perdeu a necessidade de ter um local, porque a Brigada Militar que utiliza o módulo, ela pode se instalar em qualquer local da cidade hoje, uma viatura sem problema nenhum, no canteiro central sem problema nenhum, né? na faixa de estacionamento. Então não tem necessidade hoje do banheiro. Existe aquele lá, como foi levantado na frente do novo hotel ali, né? Que foi um posto de gasolina. O pessoal tem dúvidas sobre aquilo ali, mas eu estava consultando também, vendo. Foi um posto de gasolina, existia uma bomba ali. Foi um posto de gasolina inicialmente. Depois virou a loja de discos, virou a barbearia do seu Pedro, Barreto ali, da gurizada ali, do pai do Jari, do Davi e do Jair, né? Se trabalhou por muito tempo ali. E também, se existe. O que o prefeito está propondo, ele não quer ônus para o município hoje na instalação de um coisa. O porquê ele justifica da concessão.
que se tiver uma concessão para alguém explorar comercialmente esse espaço, que é um espaço totalmente inadequado, né? Exploração comercial no miolo da cidade, aonde você sabe que hoje para manter uma sala comercial você tem assim, ó, o custo ou o aluguel, o custo de construção para esses empreendedores que construíram no centro de Lagoa Vermelha, escolheram usar o seu suor para comprar esses estabelecimentos. Agora vamos conceder. Hoje, por menos de 2 milhões, você não compra uma sala comercial no centro de Lagoa Vermelha. Daí vamos colocar no canteiro central, conceder por 20 anos um estabelecimento ali para uma pessoa com 130 mil, 150 mil, ele vai construir e vai ter competir com quem está estabelecido já, né? Como até o propósito que se propõe, o que se propõe assim é colocar uma cafeteria, ou um troço para vender chopp, ou alimentos, lanches, alguma coisa assim, até sorvete mesmo, né? Mas assim, ó, veja bem, aqui tem uma empreendedora ao lado do mercado, esse que você estava fazendo comercial agora aqui, onde era Benoite ali, né? Abriu uma cafeteria, Aroma Café. Veja o quanto que aquela empreendedora colocou ali para se estabelecer ali, para depois nós concedermos de forma quase que gratuita para alguém explorar e concorrer com esses que já estão estabelecidos. E assim, ó, como eu falei, banheiro já tem. Na Galeria Duque de Caxias, nós já temos banheiro no Posto Ponteia, onde vende lanche, né? Temos no Drive, temos no Quintal, tem toda aquela região tem ali para uso. Nesses estabelecimentos mais específicos, tipo Quintal, é para seus clientes. Mas assim, ó, vamos achar uma forma de colocar banheiro, vamos planejar bem isso num local adequado e não ali naquela região. Um radical entre moderados, um franco entre dissimulados. Ele defendia publicamente, em qualquer lugar, uma revolução que tornasse Minas Gerais independente de Portugal. Conheça mais sobre Tiradentes com o professor de História, Ranieri Bosa. Joaquim José da Silva Xavier, ou simplesmente Tiradentes. Enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes é considerado um dos nossos maiores heróis nacionais. Na escola, normalmente a gente associa a imagem do Tiradentes a um republicano libertário cujas ideias iluministas foram difundidas aqui no Brasil, encampadas por Tiradentes e por mais um grupo de pessoas muito seletas da então capitania de Minas Gerais, hoje o estado de Minas, cujas ideias libertárias, cujas ideias iluministas acabaram criando uma grande dor de cabeça para a coroa portuguesa. É importante lembrar que naquele período o Brasil era uma colônia de Portugal e nós estamos falando aqui do ciclo do ouro. Na verdade, já do finalzinho do ciclo do ouro, onde o processo de extração aurífera no Brasil já se encontra em decadência. Por conta dessa decadência, a coroa portuguesa foi apertando cada vez mais o cerco na arrecadação de impostos, combatendo a sonegação e exigindo dos brasileiros uma contribuição cada vez maior quando as Minas Gerais entravam na sua decadência, como resultado das ideias libertárias que vinham da França e dessa situação de insatisfação não apenas popular, mas principalmente da elite local, que já estava endividada com o fisco português, surge então o movimento da Inconfidência ou da Conjuração Mineira. A diferença entre conjuração e inconfidência está na origem da palavra. Inconfidência foi o nome dado pelos portugueses, afinal de contas, se trata de um movimento cuja intenção é trair a coroa. E conjuração tem mais o sentido de conspiração. Estamos falando aqui de um movimento, então, tipicamente nacional, cuja ideia principal era separar o Brasil de Portugal, criando assim uma república. Opa, agora nós temos aqui a primeira contestação. Tiradentes foi eleito, ou melhor, escolhido pelos militares que tomaram o Brasil em 1889. Isso mesmo. Com a proclamação da República, em 1889, houve um grande movimento por parte dos militares que governavam o Brasil, liderados por Marechal Deodoro da Fonseca, de criar um sentimento
de nacionalidade, de republicanismo. Como eles fizeram isso? Criando símbolos nacionais, entre eles a bandeira nacional e o próprio herói Tiradentes. Tiradentes se encaixava num perfil de herói nacional porque havia sido executado pela coroa, tinha ideias libertárias, ideias burguesas, ideias basicamente republicanas. Tiradentes não queria uma república no Brasil, não queria ver o Brasil uma república. Eles lutavam, os Inconfidentes lutavam para transformar a região das Minas Gerais em uma república, ou seja, o restante da colônia portuguesa aqui na América, incluindo nós no Rio Grande do Sul, o Amazonas, o restante do Brasil, eles não estavam nem aí, não se preocupavam com essas questões, mas eles queriam sim a independência da região das Minas. Pois bem, criado esse herói, escolhido esse herói nacional, era necessário dar uma cara, um rosto para esse homem. E não casualmente nós temos hoje, nos livros de história, nas escolas, uma figura que lembra muito Jesus Cristo. Era um homem barbudo, cabeludo, e foi imortalizado. Inclusive está assim, na moeda de 5 centavos, é a figura que a gente enxerga do Tiradentes, um homem barbudo e cabeludo. Na realidade, quando Tiradentes foi enforcado e na sequência executado, ele estava careca e sem barba. Na condição de militar que ele era, como um alferes, ele no máximo que poderia ter usado teria sido um bigode enquanto foi militar. Mas já na cadeia, devido aos piolhos e outros parasitas, era praxe que os cabelos e a barba fossem constantemente raspados. Então, a figura, a imagem de Tiradentes também foi escolhida, na verdade ela foi criada por Pedro Américo e por Décio Vilares, que eram pintores, e acabaram fazendo essas representações do Tiradentes, criando uma espécie de um Jesus cívico, tá? Fazendo uma associação num país que sempre foi predominantemente cristão, o Brasil sempre foi, de maioria cristã, e isso ficaria então mais fácil de que a população mais leiga acabasse assimilando esse novo herói. Pessoal, era o que eu tinha para relatar para vocês, desejo um bom feriado a todos, e se alguém porventura desconhece ou contesta algo que foi dito aqui, vamos aos livros de história. Um abraço. Agora tem as atualizações da Covid-19. Boa noite, Marina. Boa noite também a todos os nossos telespectadores da Lagoa TV, do Boa Noite Cidade. Vamos chegando agora com as atualizações do Covid-19 aqui em Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha chegou à marca de 2.860 casos positivos para a Covid-19. Porém, 2.623 já estão curados e estão livres do vírus, permanecendo então 182 casos ativos de Covid-19 no município. 152 estão em isolamento domiciliar e 30 estão internados no Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo também conta com 2 internações de fora do município, totalizando 32 pessoas na ala Covid-19 aqui em Lagoa Vermelha. 11 pessoas ainda aguardam o resultado do teste da RT-PCR. Todas as 11 estão internadas no Hospital São Paulo. Essas são as atualizações de hoje. Voltamos então quinta-feira, pós-feriado, com mais informações. Comentarista Gabriel Franklin e o segmento de comentário dessa noite. Olá, amigos da Lagoa TV, da Lagoa FM. Eu vou falar um pouquinho sobre a melhor época para a extração dos terceiros molares, dos sisos, que muitos pais e muitos pacientes, principalmente os adolescentes, questionam qual seria a melhor época para essa intervenção, já que a maioria dos sisos eles precisam ser extraídos, é muito comum a gente não ter espaço para o posicionamento desses dentes e a remoção deles evita problemas para os dentes vizinhos, evita problemas de ordem periodontal, de sustentação dos dentes, evita a formação de lesões de cárie e uma série de eventos adversos que eles podem trazer complicações. Então, a melhor época para remoção ela vai ser avaliada através de um exame radiográfico, no qual a gente vai poder determinar como está a formação desse dente.
Os dentes, quando eles se formam, né, a gente tem a formação inicial da porção coronária, né, e aos poucos vão sendo formadas as raízes dentárias. Então a melhor época para a remoção do siso não é quando a gente tem só a formação da coroa, porque aí a gente tem um dente que normalmente acaba girando, ele fica como se fosse uma pequena esfera e a remoção dele da cavidade às vezes é um pouquinho mais difícil. Já quando ele tem, né, uma formação inicial de raiz até o terço médio, né, seria o período mais adequado, porque a gente tem um dente que não formou toda a raiz, que tem menos inserção, então ele vai luxar, ele vai deslocar de forma mais fácil, né, e vai propiciar um procedimento menos invasivo, menos desconfortável, né, com uma perspectiva melhor. Já quando, né, esse dente tem uma formação completa da raiz, né, a gente pode ter uma dificuldade maior na extração, né, a gente vai ter uma resistência maior ao movimento desse dente, e aí não seria a melhor fase. Então, às vezes, aguardar esse dente né, incomodar um pouco mais, ou às vezes o paciente tem um pouco de receio, um pouco de medo de fazer o procedimento e, né, acaba esperando. Muitas vezes a gente vai ter uma cirurgia mais invasiva, um pouco mais difícil, e o pós-operatório para o paciente também acaba não sendo o melhor. Então, avaliar bem clinicamente, radiograficamente, também, né, a condição de saúde do paciente, avaliar a condição psicológica. Muitas vezes, né, a gente está trabalhando com adolescentes aí, e isso também é importante a gente pesar isso, mas se a gente pudesse escolher, né, o estágio inicial de formação radicular seria a melhor hora para a extração desses dentes. Um grande abraço e até a próxima semana. Daniel Carvalho vem chegando e trazendo os destaques da área da segurança pública. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Noite de terça-feira, véspera de feriado nacional. A gente vem trazendo as informações agora referentes à área da segurança pública aqui em Lagoa Vermelha e também na nossa região. No nosso município, ontem à noite, por volta de 18 horas e 40 minutos, houve um atropelamento. Foi na Avenida Afonso Pena. Um veículo Gol acabou colhendo um skatista que trafegava pela Avenida Afonso Pena. Com o impacto, ele foi jogado para cima, apresentava diversos ferimentos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico no Hospital São Paulo. Posteriormente, nosso jornalismo esteve em contato, né, com familiares e fomos informados que ficou em observação, mas sem gravidades. Já pela nossa região, pessoal, a Patran de Lagoa Vermelha acabou atendendo denúncia no interior do município de Ibiraiaras. Foi na Capela Pio X. Houve a denúncia de destruição de mata nativa. Os policiais foram até o local e realmente encontraram quase 3 hectares de mata arrancada, suprimida. Foi feito todo o levantamento da área e foi notificado o proprietário, que deverá, nos próximos dias, comparecer na sede da Patran para prestar esclarecimentos, para apresentar a licença do serviço realizado. Caso ele não tenha esta licença, ele deverá de ser autuado pelo crime contra a flora e todo o material produzido até o momento encaminhado para o Poder Judiciário de Lagoa Vermelha. Pela nossa região, Polícia Rodoviária Federal acaba prendendo 3 pessoas na Serra Gaúcha nessa madrugada por uma tentativa de homicídio. O fato ocorreu na BR-470 em Veranópolis. A polícia acabou recebendo a informação de que 3 indivíduos em um veículo Golf vermelho passaram pela BR e acabaram atirando contra uma pessoa que estava passando pelo local. De imediato, a polícia fez buscas e já em Bento Gonçalves, na BR-470, ambos foram abordados. Os jovens, com idade de 22 e 23 anos cada, são naturais de Farroupilha. Todos foram presos e a arma utilizada também foi apreendida. E para a gente finalizar, em São João da Ortiga, um trabalhador acabou morrendo após tombar uma máquina colheitadeira. Era por volta de 22 horas quando os bombeiros voluntários de São João da Ortiga receberam a informação de que
havia acontecido um acidente no interior daquele município. De imediato foi deslocada uma ambulância da cidade, da Secretaria da Saúde, e também os bombeiros voluntários do município. Para ter acesso aonde estava o rapaz, de 38 anos, a distância para onde ficou a ambulância era de quase 1 quilômetro. A máquina colheitadeira em um morro acabou tombando várias vezes, caindo em uma ribanceira. Antes de chegar no último processo, o rapaz acabou caindo para fora do maquinário e a máquina acabou passando por cima. Ele mesmo assim foi socorrido com vida, levado de maca cerca de 1 quilômetro até a ambulância e depois levado para o Hospital Beneficente São João, em Sananduva, em estado gravíssimo. Por volta de 2 da manhã desta terça-feira, ele não resistiu e acabou falecendo. O corpo foi encaminhado para exames de necropsia e deverá ser aí trasladado para a cidade onde ele mora, em São João da Ortiga, ainda na tarde, desta terça-feira, onde será velado. O rapaz deixa a esposa e 2 filhos pequenos. São informações que a gente finaliza nesta terça-feira, as informações da área da segurança pública. Amanhã é feriado, então a gente retorna quinta-feira, a partir das 9 da manhã na Rádio Lagoa FM, e à noite a gente tem um novo encontro marcado. Até lá, tchau, tchau. O Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos aos parceiros aqui do horário, Supermercados Posser, também a Autotec Centro Automotivo e a Agrozen Armazenagem de Grãos. Lá no nosso site lagoatv.com.br você confere a íntegra das reportagens que você viu aqui. A gente volta com mais uma edição quinta-feira. Amanhã é feriado, então aproveitem, descansem. Quinta-feira a gente volta com mais notícias e informações. Até lá!